Capítulo 291 Grupos diferentes com agendas diferentes. O show está prestes a começar. Vamos rápido. Precisamos conseguir bons lugares. Eles disseram um ao outro enquanto corriam em direção à arena. Esse grupo de demônios é o que veio para a seleção e os que vieram assistir à seleção. Os que vieram para a seleção querem se juntar à casa do caos e se tornar nobres demônios. Eles estão entusiasmados com a oportunidade de ingressar em uma casa com tanto potencial. Enquanto alguns demônios estão estagiados com a chance de se tornarem nobres demônios, muitos demônios de alto escalão só vieram para ver o evento e não pretendem participar da seleção, mas ambos os tipos de demônios estão entusiasmados com a seleção. Demônios gostam de sua liberdade e não gostam de se tornar capangas de outro demônio, especialmente se eles são gênios e são capazes de se tornar nobres demônios por conta própria. Alguns dos orgulhosos gênios incluem Astaroth, Paimon e Marbas. Eles só vieram assistir. Por isso estão correndo para conseguir bons lugares entre os que vieram participar da seleção. Alguns outros gênios acreditam no potencial da Casa do Caos e decidiram se juntar a ela, embora também tenham o potencial de se tornarem nobres demônios. Eles também não são demônios sem nome. Um deles é o Terror Sem Rosto, um demônio do terror amplamente conhecido entre o círculo de demônios de alto escalão. O terceiro grupo de demônios que vieram são aqueles que a Eternos convidou. Ele convidou todos os demônios encarregados de fortalezas e outros notáveis demônios de alto escalão com força. Eles podem não querer estar aqui, mas eles têm que vir, já que ele os convidou. Ninguém quer cruzar o sinistro ceifador, já que ele apenas pediu que eles testemunhassem o processo, mas isso não significa que eles devam estar entusiasmados por estar aqui. Portanto, eles não são tão rápidos em assistir ao evento quanto os dois primeiros grupos. Os demônios que fazem parte do esquadrão de ataque que deveria atacá-lo, mas sobreviveram, também foram convidados. Eles são extremamente medrosos em comparação com os outros e vieram para a fortaleza juntos em um grupo como forma de buscar segurança em números. Esses são os demônios que são o oposto de empolgados para correr para a arena. Seus passos são lentos e seus corações estão pesados. A melancolia deles não desapareceu nem quando chegaram à arena e se sentaram. Eles ficavam olhando ao redor para se certificar de que não havia perigo. Vir aqui é perigoso, mas que escolha eles tinham? O ominous reaper já é aterrorizante por conta própria, a adição de nobres demoníacos que não são restritos pela concentração do pecado é como adicionar asas a um dragão terrestre. Tal dragão ganhará a supremacia da terra e dos céus, assim como a Eternos ganhará a supremacia de tudo, exceto o poço de energia. Então eles vieram apesar do medo por suas vidas. Os quintos grupos são os espiões e subordinados que os diferentes nobres demônios enviaram para assistir ou sabotar o evento. Eles incluem alguns gênios notáveis como Baio da Casa do Balde da Destruição, Belial da Casa dos Caídos, então Abalam, Murmur e Aimosdius. Salazar não queria que Baal fosse, já que um lugar onde há muitos nobres demônios não é seguro, mas se não for seguro o suficiente para seu subordinado mais forte, para quem seria seguro? Os que vieram para sabotar o processo de seleção também fazem parte desse grupo e também os enviados para matar a Eternos, se possível. Este grupo é o mais lento para chegar à arena. Eles passaram a maior parte do tempo observando e observando seus arredores. Caim, aquele enviado para mexer com a alma de Eternos, também está nesse grupo. Caim planeja esperar que Eternos assuma o máximo de subordinados que ele tomará, então ele se sacrificará usando sua habilidade de pecado única para criar um ataque que contornará todas as defesas de seu alvo e causará dano verdadeiro. Ele tem a garantia de que seu sacrifício causará muitos danos a Eternos. A Eternos estava sentado no assento mais alto da arena enquanto esperava que os demônios aparecessem. Ele não se importa com a espera. Ele até prefere. A espera lhe dará tempo suficiente para que tudo se encaixe. Ele continuou a fazer mais bolas de caos brancas. Desta vez, ele só precisava desejar que eles fossem criados. Ele não precisava floreá-los do zero com sua centelha do caos. Ele se levantou para se dirigir à multidão depois que o movimento cessou e todos se sentaram. Ele olhou para os milhares de demônios de alto escalão que vieram aqui por diferentes razões. Alguns vieram por boas razões e outros por más, mas ele os acolhe do mesmo jeito. Ele começou seu discurso. Hoje é um dia como qualquer outro. É um dia de excelência ou mediocridade. Podemos fazer algo grande hoje ou algo normal com o tempo que temos. Mas uma coisa é certa, apenas o melhor dos melhores se sobressai. A sobrevivência do mais apartamento tornou isso possível e a ordem da sociedade demoníaca o impôs. Cada demônio ouviu com muita atenção. Nós lutamos desde o dia em que nascemos. Nós matamos e nos banqueteamos com o despojo que é o corpo de nossos inimigos. Nós nos levantamos de sua morte e nos tornamos mais fortes, apenas para lutar contra oponentes mais fortes. É nosso modo de vida como demônios, é assim que as coisas funcionam e continuarão a funcionar porque é o caminho mais seguro para a grandeza. É por isso que estou em desacordo com o Lorde Demônio do plano. Muitos deles ficaram surpresos, enquanto alguns deles não ficaram surpresos com essa revelação.
Os surpresos estavam se perguntando como o ceifador ominous de repente passou de aterrorizar demônios de alto escalão para estar em desacordo com o Lorde Demônio. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 292 O show de exposições. Sua voz ecoou pela arena. Essa luta pela sobrevivência nos leva à excelência. Ou sobrevivemos ou morremos. É por isso que estou criando uma família nobre. Todos vocês me conhecem como alguém que quebra o bom senso, mas garanto que vocês não conhecem toda a extensão de minhas capacidades. Muitos de vocês vieram aqui para se tornarem meus subordinados, enquanto a maioria de vocês veio para ver do que sou capaz. Mostrarei a vocês do que Caos Eternos, o Senhor da Casa do Caos, é capaz. Agora todos estão ansiosos pelo que ele tem para mostrar. Eles viram demônios de nível médio começarem a aparecer no centro da arena. Seu número chegou a 1000 antes de pararem de aumentar. Então os portões do centro da arena foram selados. Observe e veja do que sou totalmente capaz, o que estou oferecendo a você como o Senhor da Casa do Caos. As 100 bolas de caos que ele criou voaram para o centro da arena e se espalharam em vagalumes. Os vagalumes pousaram nos demônios de nível médio e os levaram ao frenejo. Os vagalumes os afetaram em várias quantidades, dependendo da quantidade que pousou neles. Aqueles com uma quantidade menor de vagalumes começaram a lutar contra o demônio mais próximo a eles, enquanto aqueles com vagalumes altos o suficiente começaram a evoluir. Eles se deitariam e seriam cercados pelo casulo da evolução. Os espectadores ficaram confusos com a situação, mas continuaram assistindo. Os demônios raivosos de nível médio lutando entre si começaram a diminuir em número à medida que morriam. Os que absorveram vagalumes suficientes depois de pegar a porção pertencente aos mortos também começaram a evoluir. Os que começaram a evoluir expulsarão os vagalumes extras que possuem se tiverem muito do que é necessário para iniciar a evolução. Os vagalumes liberados encontrarão um hospedeiro viável e entrarão em seu corpo. Logo a arena ficou cheia de demônios intermediários em evolução, mas seus números foram reduzidos de 1000 para 100. A evolução não demorou muito e nenhum deles morreu durante ela. Eles foram todos feitos em 30 minutos e o que apareceu no centro da arena foram 100 demônios de alto escalão. Os demônios de alto escalão que estavam assistindo ficaram surpresos e intrigados, mas ficaram apenas um pouco impressionados. A razão pela qual eles não ficaram impressionados é que isso não tem utilidade para eles. Também é difícil ficar impressionado quando você tem expectativas muito altas. Pode ser uma habilidade muito útil para Eternos criar demônios de alto escalão, mas não é útil para eles. A capacidade de criar demônios de alto escalão a partir do meio é algo que nunca foi ouvido no abismo. Pode ser uma habilidade muito rara exclusiva de Eternos, mas esses demônios esperam mais do ceifador sinistro. Eles não vieram para assistir à criação de demônios de alto escalão. Apenas o próprio Eternos ficou impressionado. Sua habilidade anterior, a Centelha do Caos, só poderia funcionar com demônios de alto escalão. Qualquer coisa menor que isso e o demônio certamente morrerá. Mesmo os demônios de alto escalão têm uma taxa de sobrevivência desanimadora. Mas isso mudou. Agora, mesmo os demônios de nível médio têm uma taxa de sobrevivência de 100%. Tudo graças aos vagalumes. Os vagalumes do caos são na verdade paragitas. Ele teve a ideia do clone de Legião que o ajudou com a lei da alma. Esses paragitas são paragitas da alma feitos de energia do caos e sua habilidade de pecar. Eles se anexarão ao hospedeiro e o ajudarão a se adaptar à energia do caos, o que garantirá sua sobrevivência durante o processo de evolução. Os 100 demônios de alto escalão no centro da arena começaram a lutar novamente. Assim que o processo de evolução estiver concluído, os vagalumes ficarão mais fortes e desejarão se recombinar na centelha do caos, mas não são suficientes. Assim, eles influenciarão seu hospedeiro a procurar outras fontes dos vagalumes. Se essas fontes forem outros hostes, os dois hostes tentarão matar o outro e levar seus vagalumes para si. A luta atual no centro da arena é mais atraente do que as anteriores entre demônios de nível médio mais fracos. Eles são mais fortes e têm habilidades de pecado mais fortes. Uma barreira já havia cercado o centro para proteger os espectadores do perigo para que eles continuassem entretidos sem se preocupar com sua segurança. Mais e mais deles estavam começando a ficar impressionados. A Eternos transformou 1000 demônios fracos de nível médio em 100 demônios formidáveis. É uma conversão altamente eficiente quando se sabe que um demônio de alto nível é mais forte que 1000 demônios de nível médio e o valor de um demônio de alto nível para o crescimento da marca do pecado é de pelo menos 100 demônios de nível médio mortos. A Eternos fez uma conversa eficiente sem precedentes de 10 demônios de nível médio em um demônio de nível alto. Os demônios lutadores logo começaram a evoluir. Cada um deles precisa de mais 9 porções dos vagalumes, o que significa que eles têm que matar 9 oponentes com uma única porção para evoluir. Alguns deles conseguiram mais do que precisavam depois de matar um oponente com muitas porções. Os vagalumes extras simplesmente partirão durante a evolução e encontrarão um hospedeiro sortudo.
Então os demônios não precisaram matar 9 oponentes para conseguir o que é necessário para sua evolução. Seus números finalmente reduzidos para 10 demônios em evolução. Desta vez a evolução demorou mais, mas todos esperaram para ver no que daria. Isso é exatamente o que eles vieram ver depois de tudo. Portanto, esperar 3 horas não é muito para eles. Eventualmente, a evolução foi feita e 10 nobres demônios apareceram. Sua majestade e a supressão dos demônios de alto escalão circundantes com sua aura inata provaram sua autenticidade. Se eles são falsos demônios nobres, então eles são falsos incrivelmente poderosos, ou esses demônios de alto escalão não sentirão a ameaça definitiva para suas vidas dos nobres demônios. Agora todos estão impressionados. A Eternus fez isso. Ele provou que pode fazer nobres demônios. Ainda mais impressionante é que ele os criou a partir de demônios de nível médio. Todos o aplaudiam. Alguns também estavam suspirando de alívio porque isso significava que eles poderiam partir em breve. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 293 e a seguir. Ele se levantou e ergueu a mão, em forma de garra para silenciar a arena. É bom que você esteja satisfeito, mas o show ainda não acabou. Prometi mostrar a você do que sou totalmente capaz e ainda não terminei. Suas palavras incendiaram a multidão. O que poderia ser mais do que isso? O que mais ele tem na manga além dos nobres demônios? Eles têm certeza de que ele não está blefando pelo prestígio que tem entre os demônios. Os vários grupos tiveram reações variadas à sua declaração. O que quer que a Eternus tenha planejado depois de mostrar a ele sua criação de nobres demônios, será muito impressionante. Assim, os demônios entusiasmados que vieram assistir e participar ficaram excessivamente entusiasmados. O mesmo não pode ser dito sobre os paranoicos na multidão que suspiraram de alívio quando pensaram que o show havia acabado. Eles estavam com medo antes, mas agora estão petrificados. Eles queriam sair e ir para algum lugar seguro, mas se o show não acabou, eles não podem sair ou correm o risco de desrespeitar o ominoso reaper após seu pecado anterior de tentar e não conseguir matá-lo. Eles estão petrificados porque agora será um bom momento para Eternos colocar seus nobres demônios sobre eles para massacrá-los. Eles não ficariam surpresos se ele fizesse isso, afinal ele é um demônio. Os gênios da multidão ficam impressionados, mas não temem por suas vidas. Eles são os únicos com acumulação, então a presença de nobres demônios não os assusta. Mesmo que não consigam derrotar um nobre demônio recém-evoluído, eles serão capazes de escapar. O fato de eles já terem acumulação também significa que se tornarem nobres demoníacos é certo para eles. Tudo o que eles precisam é de recursos para fazer ótimas seleções durante a evolução. A garantia de sua segurança é o motivo pelo qual eles podem se sentar calmamente e ficar curiosos sobre o que a Eternos planejou. A Eternos se dirigiu aos 10 nobres demônios curvados que ele acabou de criar. Ele disse a eles: Vocês sabem o que fazer. Está em seu sangue. Eu lhes dou permissão como o Senhor da Casa do Caos para seguir em frente e buscar a excelência. Os 10 demônios atacaram uns aos outros e começaram a lutar até a morte. Eles não são os demônios irracionais de nível médio ou os demônios de alto escalão facilmente influenciáveis. Eles são nobres demoníacos racionais. Eles têm força, habilidades e inteligência de demônios condigentes com esse status. Mas esses nobres demônios não são normais. Eles também têm o conhecimento da força possível e o que precisam para tornar real essa força possível. Tudo o que eles precisam fazer é adquirir mais 9 centelhas do caos, e eles adquirirão essa força. Esses 10 demônios são os sanguinários, os mais fortes e os mais sortudos dos 1000 demônios intermediários com os quais começaram. Eles experimentaram o doce processo de evolução em 2 rápidas sucessões e conhecem uma possível terceira. Ficar mais forte é uma coisa agradável para qualquer forma de vida, é por isso que outras espécies tentam avançar para o Titã da Lei mesmo quando as chances de morte são imensas. Esses demônios não precisam pensar muito. Não há incerteza quanto à sua descoberta. Contanto que eles se tornem os últimos sobreviventes, eles certamente evoluirão. A luta deles foi espetacular por causa da luta deles. Não é todo dia que nobres demônios são vistos lutando. As coisas esquentaram muito. Se não fosse pela barreira que Xander passou um tempo criando, todos os demônios de alto escalão estariam em perigo. É contra o plano de Aeternos colocar seu convidado em perigo tão sendo. Os nobres demônios não tinham acumulação porque eram demônios de nível médio apenas algumas horas disponíveis. Então eles fizeram isso com suas várias habilidades básicas e seus punhos. Essas são as 2 coisas que estão prontamente disponíveis e familiares. A arena roncou e rachou. A energia do caos voou por toda parte. As coisas não demoraram a se resolver por causa de seus poucos números e o uso de ataques mortais. Eles não pouparam, então não se seguraram e, como apenas um sobreviverá, não havia aliados, apenas colaboradores temporários. 2 ou mais colaborariam para derrotar um demônio. Eles matariam aquele demônio e depois lutariam entre si. O emparelhamento foi injusto e caótico.
Às vezes, uma colaboração se desfaz porque o demônio que está sendo atacado retalia e causa um ferimento grave a um de seus opressores. Em seguida, os colaboradores anteriores irão atacar o parceiro gravemente ferido e eliminá-lo primeiro. A luta foi caótica, então eles não notaram o estranho demônio que estava ficando mais forte quanto mais ferido ele estava. A Eternus assentiu apreciativamente quando notou que este demônio se tornou um dos três restantes vivos. Este demônio tem a mesma habilidade do Berserker que eles usaram para amarrá-lo durante sua emboscada pelo Lorde Demônio. Quanto mais ferido e zangado o demônio ficava, maior se tornava sua resistência. O pior é que ele pode acumular poder dessa forma. Se eles o tivessem eliminado antes, ele não teria atingido tal nível de força. O demônio é um touro coberto por uma aura que lembrava chamas ardentes. A chama o estava queimando, reduzindo sua vitalidade e força enquanto fortalecia sua resistência. Já era tarde demais quando perceberam sua situação única. Seus dois oponentes são demônios especializados em magia. Eles lutaram contra ele com todas as suas forças, sem sucesso. Os feitiços que jogaram nele caíram dele sem danificá-lo. Ele resistiu à chuva de feitiços e capturou um deles. Eles não podiam voar por causa da barreira e seu tamanho tornava o espaço de luta muito apertado. Cada um deles tem pelo menos 5 metros de altura com asas grandes e impressionantes. As asas são ocasionalmente usadas como armas para lutar e o demônio capturado estava usando as pontas de osso afiadas presas a elas para tentar danificar seu captor. As pontas funcionaram. Eles penetraram na pele do demônio touro, mas era tarde demais. O touro rasgou seu cativo membro por membro com as próprias mãos antes de rugir e passar para o último oponente. Capítulo 294 Invadindo o domínio do Lorde Demônio. O Minotauro finalmente derrotou seu oponente. Ele quase morreu na tentativa quando seu oponente cortou uma de suas mãos com as asas. O Minotauro alistou o uso de seus dentes para esmagar o pescoço de seu oponente antes de cair no sono da evolução. Sua boca não deveria ter sido capaz de fazê-lo, mas um breve aumento de suas estatísticas com acumulação que não durou um segundo transformou suas mandíbulas em mandíbulas de morte que esmagaram carne e quebraram ossos. A Eternus ficou impressionado com o resultado da luta. Ele sabia que era injusto para alguns outros demônios. Demônios especializados em magia não tiveram tempo de se ajustar por não serem mais intermediários e aprender feitiços. O estágio de alto escalão é quando os demônios se familiarizam com os feitiços, mas estes não têm tempo para isso. Os demônios confiaram em suas habilidades pecaminosas inatas, que eles também aprenderam e não estão familiarizados. Demônios físicos especializados não obtiveram as armas de que precisam para trazer totalmente a força de seu corpo, mas ainda estavam em vantagem sobre os que preferiam feitiços. É por isso que um Brawler ganhou de graça para todos. Essa é a questão da vida e da competição pela sobrevivência. Ninguém se lembra dos perdedores ou se preocupa com a injustiça da luta depois que o vencedor é estabelecido. Nada mais pode ser feito pelos mortos. Ele disse em melancolia. A arena central se acalmou agora que ninguém está lutando. A arena está repleta de corpos mutilados de oponentes que estão se desintegrando rapidamente na energia do caos para se juntar ao pulsante casulo vermelho escuro na arena. A razão pela qual eles são silenciosos é que o casulo, embora atingido com algum tipo de energia negra, parece muito semelhante a um casulo de evolução. Um casulo de evolução é algo que só deve aparecer quando um demônio está evoluído. Enquanto o fosso de luta na arena diminuía e diminuía, a tensão começou a aumentar entre os espectadores. Houve murmúrios silenciosos, sussurros silenciosos e transmissões mentais discretas entre os demônios de alto escalão enquanto observavam a mudança acontecendo no palco da arena. De jeito nenhum, certo? Não pode ser. Isso deveria ser impossível. Mas se alguém pode fazer isso, então é o sinistro ceifeiro. Ele disse que estava em desacordo com o Lorde Demônio. Isso explicará o porquê. Quem não teria medo de tal demônio? Eles debateram calmamente entre si. Eles não estavam com medo de Eternos, mas do demônio em evolução. Ou o demônio poderia estar cochilando. Mesmo que seja esse o caso, ninguém quer perturbar a criatura até saber no que ela se tornará. Eles eram todos bem comportados. Mesmo os gênios não criaram confusão. Eles têm o poder de acumulação, então isso os ajudou a tocar todo o poder do Lorde Demônio. Essa experiência não os fez dispensar o Lorde Demônio, ao contrário, os conscientizou da disparidade entre eles. Ignorância é felicidade, mas conhecimento é poder. Os gênios sabem que tipo de poder um ser além do nível de nobre demônio exerce. Não os deixou cheios de confiança se eles enfrentarem tal entidade. Em vez disso, informou sobre sua posição na cadeia alimentar. Eles são simplesmente demônios geniais de alto escalão. Mesmo os nobres demônios geniais são cautelosos com o Lorde Demônio. Eles respeitam mais o Lorde Demônio por causa de sua genialidade. A confiança deles não foi fortalecida de forma errada porque eles entendem que há uma diferença entre o poder temporário e o poder permanente. Essa diferença se tornou especialmente gritante durante a guerra de 10.000 anos atrás, quando centenas de nobres demônios não puderam fazer nada com ela.
Apenas nobres demoníacos especiais com acumulação de nível divino poderiam machucá-la, mas havia apenas 8 deles naquela guerra. Eles não foram suficientes para derrubar o Lorde Demônio e ela tem nobres demônios como seus subordinados. Os nobres perderam aquela guerra porque foram superados em quantidade e qualidade. O Lorde Demônio era tão aterrorizante que ela os superava em todos os lugares. É por isso que ninguém quer estar na lista negra de um novo Lorde Demônio, especialmente se esse Lorde Demônio puder se mover no avião como quiser. Não haverá onde se esconder então. Os paranoicos permaneceram imóveis, embora cada um dos pensamentos em suas cabeças e todos os ossos de seus corpos clamassem para que escapassem. Eles ficaram parados porque se a Eternos pode criar lordes demônios, então é altamente provável que ele já os tenha criado. Fugir não vai salvá-los agora se a Eternos estiver atrás deles. Eles podem simplesmente sentar aqui e aceitar seu destino. Existem 3 pecados principais no abismo. Fraqueza é o primeiro pecado. Deixar de reconhecer sua posição na hierarquia é o segundo pecado mais importante. Tentar e não conseguir matar alguém é o terceiro. Tentar matar não é pecado, falhar torna isso um pecado. Agora eles vão pagar pelo pecado de não terem matado Eternos. Foi por causa da quietude e foco de milhares de alto escalão que eles notaram a mudança no abismo. Alguém poderia pegá-los olhando para o centro do avião. Especificamente, eles estão olhando na direção do poço de energia. Todos os demônios de alto escalão podem sentir bem a energia, enquanto apenas os nobres demônios podem se ligar a ela. Assim, todos os demônios de alto escalão e os nobres demônios podem notar a fúria carregada que está começando a irradiar daquele lugar. Alguém notificou o Lorde Demônio do que poderia acontecer aqui. É uma possibilidade absurda que a Eternos pudesse fazer um Lorde Demônio de 1000 demônios de nível médio. O próprio Eternos nunca disse nada parecido. Ele apenas disse que poderia fazer nobres demônios, então ele disse que mostraria a eles todas as suas capacidades. Mas o senso comum dita que o posto de Lorde Demônio vem depois dos nobres demônios na ordem de evolução. Então o sentido divino do Lorde Demônio chegou em plena fúria. A Eternos. Ela gritou o nome dele em fúria para todos que pudessem ouvir. Capítulo 295 Infernox. Sua transmissão mental matou todos os demônios de nível médio nas proximidades. Os demônios de alto escalão frangiram a testa enquanto os fracos quase desmaiaram. A Eternos não se incomodou com o grito. Ele gritou de volta. Você pode falar baixo. Eu tenho convidados e você está arruinando a atmosfera. Eu sou o Lorde Demônio, Beota gritou como se para se anunciar ou afirmar seu domínio. E daí? Só porque você é o Lorde Demônio não significa que você pode fazer o que quiser. Você não pode tirar minha posição de mim. Eu permanecerei para sempre o Lorde Demônio. Quer parar de gritar? Se você é tão seguro de si mesmo, então não precisa se preocupar. Ele perguntou calmamente enquanto começava a fazer mais bolas brancas gigantes de caos. Ela não estava disposta a ouvir a razão. Sua fúria subiu ao céu enquanto ela ruzia, você cruzou a linha. Você foi longe demais. Ainda assim, Arternos permaneceu despreocupado. O que você vai fazer sobre isso? Certamente vir aqui para gritar e reclamar não vai ajudar. Isso é impróprio para alguém da sua estatura. Você só está se envergonhando. Ela tinha enlouquecido, então ela não o ouviu. Ela continuou gritando ameaças para ele enquanto ele continuava a fazer comentários sarcásticos. Beilta, isso é tão diferente de você. Eu gostaria de ouvir o que te deixou para baixo, mas estou ocupado aqui tentando estabelecer um golpe. Ele assumiu o controle do momento do ambiente e a bloqueou quando ela não se acalmou. A arena retomou seu silêncio e vigília. Seus olhos e atenção estavam voltados para a evolução que acontecia na arena. A evolução levou mais de 10 horas antes de ser concluída. Então uma mão gigante e flamejante quebrou o casulo. Uma cabeça de touro flamejante gigante completa com um único chifre gigante veio depois. Um minotauro em chamas saiu do casulo em toda a sua glória. Ergueu-se para atingir 10 metros de altura. Havia 4 grandes asas em suas costas e 3 caudas flamejantes. A pele e o corpo do demônio pareciam ser feitos de rochas vulcânicas em brasa. A lava pingava no chão das rachaduras na pele. Havia costuras na pele a partir das quais a queimação e a agitação dentro do demônio podiam ser vistas. Há um número em seu olho esquerdo que mostra o número 1 na língua do demônio. Ele o identificou como o segundo membro da Casa de Caos. A lava dentro do corpo do demônio em chamas escorria por sua pele como suor. A temperatura da arena aumentou imediatamente após o demônio liberar sua aura que varreu os arredores. Havia também uma influência espiritual além do desconforto físico da aura. A aura estava sussurrando ideias de raiva nas mentes de todos. Estava tentando deixá-los com raiva e perder a compostura. Mas como eles poderiam fazer isso quando estão praticamente congelados em seus assentos, incapazes de mover um único músculo? O gigante minotauro flamejante, a personificação de um vulcão ativo pronto para entrar em erupção, ajoelhou-se e inclinou a cabeça na direção de Eternos.
Infernox saúda o senhor da casa de Caos. Todos os seus desejos são uma ordem, meu senhor. Sua voz retumbou como um trovão e, desta vez, quase todos os demônios de alto escalão desmaiaram. Até os gênios foram empurrados para o limite da consciência. Os mais fracos teriam perdido a consciência, mas os delírios da loucura em seus ouvidos tornavam isso impossível. Em vez disso, eles caíram na insanidade. Seu subconsciente tinha que fazer algo para proteger suas mentes. O desmaio é um mecanismo de defesa para proteger a mente. Se eles não podem fazer isso, então eles também podem levar a sugestões de raiva e ira em suas cabeças. Ainda assim, ninguém fez nada porque não conseguia mover um único músculo. O grito do Lorde Demônio matou demos de nível médio e estressou demônios de alto escalão, mas o efeito é limitado a isso por causa da distância entre eles. Seu grito não teria afetado demônios de nível médio se eles estivessem em sua região, em vez da região de demônios de alto nível. Infernox pode não ser tão poderoso quanto o Lorde Demônio, mas está muito próximo desses demônios de alto escalão. Eles não passam de presas para ele e seu subconsciente sabe disso. Nada mal. A Eterno sorriu enquanto examinava as estatísticas da nova adição à sua casa. Nome: Infernox. Raça: Entidade Caótica. Linha de sangue: Jalzwin. Ranking Demônio: Duque Demônio. Ranking do Caos: Segunda estrela. Saúde: 100%. Energia: 100%. Energia do Caos: 392.671. Acumulação: 7. Classificação de ataque: Físico: 600. Espírito: 612. Magia: 648. Classificação de defesa: Físico: 624. Espírito: 588. Magia: 648. Habilidades: 1. O poder da ira Epic, mais 9 aumenta a força quando está com raiva, queimando a energia do caos. 2. The Endurance of Fury Divine, aumenta para ataques físicos, espirituais e mágicos quanto mais ferido você recebe e chega a mais 21. 3. The Aura of Fury Único, uma aura passiva que atormenta aqueles ao seu redor com um ataque espiritual. Aqueles que são incapazes de superar o ataque ficam imobilizados. Aqueles que podem superá-lo, mas são afetados pela aura, terão sua proeza reduzida com base no nível de influência. O debuff varia entre 10 menos 50%. 4. O golpe de vingança divino, o acúmulo de raiva e ressentimento pelo fortalecimento dentro do corpo. Pode ser usado para atacar ou elevar o estado de existência para 17. 5. Corpo da calamidade único, a calamidade se forma dentro de você e você é um vulcão pronto para entrar em erupção. Quanto mais sua acumulação aumenta, mais potencial você possui. Você ganha um aumento em todas as partes do seu corpo, mesmo quando não usa acumulação, e esse aumento é diretamente proporcional à quantidade de acumulação armazenada. 6. Conexão com o Senhor único, você é capaz de se comunicar com o Senhor de sua casa através desta conexão e ele com você através da conexão. Você é seus olhos e mãos. O Senhor pode ver através de seus sentidos e ajudá-lo com alguma energia para realizar as tarefas que lhe deu. Status: reverente. Capítulo 296 Lute ou morra. Um Duque Demônio não é um termo novo no abismo. Só pode haver um Lorde Demônio, mas pode haver outros que alcançaram esse poder confiando em outras opções além da energia ou eu. Os subordinados dos Reis Demônios são Duques Demônios. Eles evoluem para esse nível de Nobres Demônios. A classificação de Nobre Demônio é a última classificação para a qual um demônio pode evoluir por conta própria. Eles geralmente precisam da ajuda do poço de energia de um plano abensal ou do poder de um Rei Demônio para alcançar o próximo nível. Eles se tornam Duques Demônios se forem auxiliados por um Rei Demônio em vez de Lordes Demônios que usam bem a energia. A Eternos pode realizar essa assistência porque ele tem algo que os Reis Demônios deveriam ter, um suprimento infinito de energia no nível meio divino. Mesmo que ele tenha a energia do caos no nível divino, Infernox ainda não conseguirá evoluir para o nível meio divino. A atualização para meio divino e superior requer o uso da divindade. É uma obrigação. Infernox não atingiu o nível do Lorde Demônio, mas chegou muito perto disso. Seu estado de existência, que é de 12, é muito maior do que o dos nobres demônios com 8 e muito mais próximo do estado de existência do Lorde Demônio, que é de 17. Infernox pode ser recém-evoluído, mas alguns nobres demônios não podem vencê-lo com o máximo poder de acumulação porque seus impulsos só atingem o pico no estado de existência de 12. Um estado de existência de 12 e estatísticas variando de 46-54 tornam a classificação de poder do Infernox entre 552-648. É uma grande melhoria em relação à classificação de poder de 296 a 360 dos nobres demônios. A Eternos disse a ele, Infernox, o Duque Demônio, bem-vindo à Casa do Caos. Você conquistou sua entrada com sangue e suor. No meu livro, isso é excelência. Então ele disse aos demônios congelados de alto escalão, é a sua vez de buscar a excelência.
Mostrei-me a grandeza que está enterrada dentro de você. Exercite todo o seu potencial ou você morrerá. Ele abriu as mãos e centenas de bolas de caos brancas voaram no ar, então elas se dispersaram em vagalumes que caíram sobre os demônios de alto escalão. Os vagalumes caíram por toda a fortaleza para tocar todos os demônios nela, mesmo aqueles que não vieram para a arena e estavam apenas à espreita na fortaleza. Enquanto estiverem dentro do raio de 1 quilômetro do domínio do Infernox, eles foram tocados pelos vagalumes. Solteus e deixe-nos assistir ao show. Ele disse para Infernox. Sim, meu senhor. Ele respondeu. Ele retraiu sua aura. Então ele voou para Eternos. Suas asas batendo espalham a aura de calor ao seu redor para os arredores, então ele não precisa de muito esforço para voar. O ar sob suas asas se expande à medida que esquenta. Um único empurrão cria mais impulso para ele do que para Xander. Ele estendeu as mãos para Eternos que saltou em suas mãos grandes. Então ele voou no ar e ficou lá para inspecionar os demônios de alto escalão. Os demônios de alto nível observaram 1000 demônios de nível médio antes, enquanto eles se matavam. É a vez dos demônios de alto escalão se matarem. Ele disse a Infernox. Controle a área, não quero que aquele Lorde Demônio entrometido interfira. Infernox espalhou sua mente para proteger a fortaleza da visão do Lorde Demônio. Ele não poderia fazer isso habilmente como a Eternos faz, assumindo o controle do momento ao redor, mas ele conseguiu. Ele usou força bruta para fazer o momento da área ressoar com ele, injetando-os com sua aura. Ele não conseguiu controlar o momento, mas sua adulteração também impediu o Lorde Demônio de controlá-lo. É bruto, mas cobre uma área maior do que o controle de Eternos. Os demônios no chão ganharam a habilidade de se mover e a primeira coisa que fizeram foi gritar com ele. Os que vieram para a seleção ficaram assustados e não sabiam exatamente o que deveriam fazer. Eles tinham visto o show, então sabiam que deveriam lutar e conseguir mais vagalumes, mas deveriam começar um gigantesco Frey for All Higgs agora. Este não é o método de seleção que eles esperavam. Então eles perguntaram a ele, Lord Caos, o que fazemos agora? Os que vinham apenas para assistir gritavam súplicas a ele. Por favor, deixe-nos ir, Senhor Caos. Eles suspeitam do que ele quer deles, mas não é para isso que eles vieram. Eles só queriam assistir a um programa, não estrelaram, especialmente porque é um programa tão perigoso, com mais de 90% de taxa de baixas. Os subordinados de nobres demônios e vários gênios tentaram outro método para dissuadi-lo. Lord Cal, por favor, você não pode fazer isso. Você fará de todo o domínio dos nobres demônios seus inimigos. Suas ações iniciarão uma guerra. Você já fez inimigos do Lorde Demônio. Não é sábio criar mais inimigos amigos são uma alternativa melhor. Aqueles que estavam paranoicos de que algo ruim iria acontecer são os mais compostos. Afinal, eles estão certos sobre serem suspeitos. Algo ruim realmente aconteceu. Eles são o grupo silencioso. Eles estão tremendo por causa do choque, mas também pensando em como sair dessa situação. Eles podem estar chocados, mas são os mais fáceis de aceitar que podem morrer aqui hoje. Afinal, eles foram preparados para essa eventualidade desde o início. A Eternos os considerou e os ouviu. Todos estão sentindo várias emoções, alguns estão com medo e outros estão furiosos, mas não ousaram se revoltar. Eles experimentaram ser congelados como patos demoníacos sentados, então eles sabem que usar a força ao agir não funcionará. Ele não disse nada por um tempo. Ele estava esperando por algo. Eles aceitaram seu silêncio enquanto ele considerava seus apelos, o que os encorajou a defender mais seu caso. Ele finalmente falou quando sentiu os vagalumes se tornarem ativos dentro deles. Ele disse a eles: aqueles vagalumes são moldados para serem paragitas, não sebiotes. Seu propósito é empurrar seu hospedeiro para a evolução ou para a morte se o hospedeiro resistir à evolução. Um demônio de nível médio é facilmente infectado. Eles não podem resistir aos paragitas, então são chicoteados em um frenesi para cumprir o propósito dos paragitas. Se por algum motivo, os demônios de nível médio não puderem evoluir, eles morrerão e seus corpos serão desconstruídos em energia do caos. Os demônios de nível médio na fortaleza foram todos mortos pelo grito do Lorde Demônio anterior. Eles não resistiram e não se deram ao luxo de cair na loucura. Seu blackout não é o mecanismo de defesa de uma mente contra algo perigoso. Suas mentes desligaram completamente, por isso o frenesi dos vagalumes não poderia afetá-los. Então eles morreram quando os paragitas destruíram seus corpos ou talvez já estivessem mortos quando aquele grito os deixou com morte cerebral. Ele continuou seu discurso motivacional. Se o demônio de nível médio evoluir, então os paragitas teriam se fundido intimamente em sua existência. Os demônios de alto nível que eles se tornam não terão escolha a não ser tentar alcançar o próximo objetivo dos paragitas, que é se combinar no que eu chamo uma faísca de caos e então evolui. Mas os paragitas se comportarão de maneira diferente em demônios naturais de alto escalão. Os demônios de alto escalão já podiam sentir algo errado com eles. Eles estão enfraquecendo e uma verificação rápida de suas estatísticas mostrou uma doença em seu status.
É estranho que os demônios fiquem doentes porque não ficam. Mas, embora seja estranho, a origem da doença não é desconhecida, pois começou logo depois que a Eternos os borrifou com algo. Eles não precisam ser gênios para descobrir que sua doença está relacionada ao que a Eternos aspergiu sobre eles anteriormente. Ele continuou informando-os. Um demônio de alto escalão tem uma forte resistência e não será afetado pelas manipulações dos paragitas. Eles têm livre-arbítrio e não serão levados a um frenesi enlouquecido pela evolução. Mas isso não vai parar os paragitas. Eles têm que cumprir seu propósito. Como eles não podem obter outros paragitas de uma fonte externa, eles tentarão se multiplicar. É que a multiplicação deles precisa de energia e de onde você acha que essa energia virá? Sua pergunta os fez perceber o que estava acontecendo com sua doença. Eles estão enfraquecendo gradualmente e isso pode levar à morte. Ele continuou falando casualmente como se estivesse falando sobre algo trivial e não sobre suas vidas. A energia certamente virá de você, mas há uma prioridade. Os paragitas irão primeiro atrás de sua acumulação, depois sua energia de pecado, sua mana, resistência e, finalmente, sua vida. É por isso que está afetando você de maneira diferente. Eu tenho coisas ruins e boa notícia para você. A boa notícia é que aqueles com acumulação viverão muito tempo até que seu estoque de fortalecimento seja totalmente sugado. A má notícia é que os paragitas nunca terão energia suficiente porque estão enviando um pouco para mim. Eles terão continue a sugar tanto quanto você tem, até que você morra. Capítulo 297 Tudo e qualquer coisa possível deve ser feito para parar a Eternos. De fato, os gênios com acumulação podem sentir e ver seu estoque de acumulação diminuindo em sua tela de estatísticas e está diminuindo rapidamente. Alguns deles vão acabar em uma semana. A sobrevivência mais longa durará no máximo um ano. A visão de sua acumulação suada se esvaindo sem ser gasta em coisas úteis os machuca mais do que a ameaça às suas vidas. Todo aquele esforço investido em estocar acumulação foi desperdiçado por alguns paragitas. Agora, para o resumo. Há uma saída para você. Você só precisa adquirir muitos dos paragitas de outras fontes para completar o seu. Se você tiver sorte, precisará matar apenas um outro demônio para completar o seu, se você não tiver sorte, precisa matar 100. É por causa da distribuição desigual dos paragitas. Essa é a solução. Não pense em tentar alguém para removê-lo para você, pois a única pessoa que pode fazer isso é o Lorde Demônio e duvido que ela esteja disposta a ajudar. O Lorde Demônio certamente está de bom humor, mas não é um humor de ajuda. Ela não é conhecida por doar mesmo quando está de bom humor. Pedir a ela para ajudar outro demônio quando ela está de mau humor pode apenas levá-la a comer você. É por isso que ela é conhecida. Os demônios que estavam ouvindo engoliram em seco. Ou eles lutam por suas vidas e provavelmente morrem lutando, ou não fazem nada e definitivamente morrem. A escolha é óbvia, mas ninguém quer ser o primeiro a fazer um movimento para não ser atacado. O que você está esperando? Vá em frente e lute. Você pode até voar, mas ninguém pode interferir na evolução de outra pessoa. Isso lhe garantirá a morte certa. Estarei aqui observando fielmente e certifique-se de que ninguém interfira. Mostrei-me o seu vale a pena. Alcance a excelência ou morra tentando. Ele pode evoluir demônios de nível médio para duques demônios, mas eles não serão tão bons quanto evoluir demônios de alto escalão, especialmente os gênios e os controladores de fortalezas para nobres demônios. Aqueles que são fortes têm qualidades que ele deseja nos subordinados. Infernox pode ser um duque demônio, mas ele não é o melhor que pode ser. Ele tem uma habilidade de pecado épico, que é uma das razões pelas quais ele sobreviveu ao massacre. Mas a Eternos não está contente com a IP. Ainda há lendário acima dele. É por isso que ele está forçando esses demônios de alto escalão a fazer uma escolha. Ainda assim, ninguém se mexeu. A Eternos se sentiu um pouco desapontado com eles. Deles um empurramlinho. Ele disse a Infernox. Infernox influenciou os que ele fez para cair na insanidade quando usou sua aura neles. Este grupo estalou e atacou os demônios mais próximos a eles. Esse foi o gatilho que deu início ao programa gratuito para todos. Um banho de sangue começou imediatamente. A Eternos sorriu para si mesmo. Ele chamou todos esses demônios aqui para forçá-los a participar de seu processo de seleção. Ele se sentiu bem ao vê-los lutando por suas vidas com desespero. Ele estava parado na enorme palma da Infernox enquanto assistia ao show abaixo. Ele fez muitas mudanças em sua habilidade inicial de Centelha do Caos. A capacidade dos paragitas de sugar energia é um meio de forçar demônios resistentes de alto escalão a lutar. Ele podia sentir sua acumulação ficar mais forte, mas o fluxo dos paragitas é apenas um pouco. A maior parte da energia desviada é desperdiçada durante a transmissão. Ele não podia fazer tudo do seu jeito. Ou os paragitas do caos são altamente virulentos ou dóceis. Se forem virulentos, a eficiência da transmissão será maior do que a adaptação para a evolução. Ele os tornou dóceis para que o hospedeiro tenha 100% de adaptabilidade e taxa de evolução de sobrevivência.
Essa decisão fez com que a eficiência da transmissão caísse para 1%. Isso já é o suficiente para ele. Os parasitas ainda estão consumindo a energia dos outros, o que é um incentivo suficiente para eles se livrarem dos parasitas, e a única maneira de fazer isso é permitir que os parasitas se combinem quando houver vagalumes suficientes. Ele poderá formar sua casa com os melhores dos melhores. Ele se concentrará no sifão de acumulação em outro momento. A luta não foi caótica como na luta anterior. Os demônios de alto escalão não estão em frenesi, mesmo os insanos são insanos o suficiente para serem os primeiros a entrar em um jogo que pode custar suas vidas. Eles escolheram seus oponentes e se prenderam a eles. É uma luta majoritariamente individual. Alguns escolheram seus oponentes com cuidado. Por exemplo, os gênios com acumulação evitavam uns aos outros. Os controladores das fortalezas evitavam uns aos outros e caçavam os outros demônios fracos e impopulares. Eles estão sendo racionais e estão usando suas habilidades de forma eficiente, então a luta vai demorar muito. A Eternus estava despreocupado enquanto observava. Ele tem tempo de sobra. Ele já chegou a esse estágio, pode esperar um pouco para ver o fruto do seu esforço. Enquanto isso, outra pessoa está em pânico. O Lorde Demônio sentiu como se suas calças inexistentes estivessem pegando fogo. O fogo comum não pode ferir um demônio, mas esse fogo não é comum. Qualquer incêndio relacionado a Eternos não pode ser comum. Ela tem recebido uma má notícia após a outra, todas relacionadas a esse estranho demônio. Primeiro, é o fato de ele ter acumulação. Isso significava que a Eternos se juntou às fileiras das potências no plano abensal. Em segundo lugar, está o anúncio de que ele pode criar uma casa. Era inacreditável, mas Baiuta esperava. Terceiro, é a declaração ridícula do Senhor do Caos de que ele pode evoluir demônios de alto escalão que juram fidelidade a ele, ao nobre demônio de escalão. Seus 7 pobres corações ainda estavam lutando para aceitar aquela afirmação ridícula. Agora, ela gostaria que o trem da calamidade tivesse acabado ali, porque o que veio a seguir é pior do que ridículo. A suspeita sobre a habilidade de Eternos de criar lordes demônios combatentes é simplesmente insana. É informação suficiente para parar seu coração. A ansiedade teria sido a morte dela, mas as suspeitas se confirmaram rapidamente. Ela não teve que experimentar a agonia da espera. Em vez disso, ela trocou pela agonia de ouvir sobre como a Eternos está forçando todos os demônios de alto escalão naquela fortaleza a lutar. É um acefalo que a Eternos tem que ser interrompido. Tudo e qualquer coisa possível deve ser feito para interromper ou sabotar o processo. Pode ser um esforço inútil, mas ela sentiu que nenhum sacrifício é grande demais para a possibilidade de impedir o que ela considera seu destino. É por isso que ela convocou uma reunião entre ela e as famílias nobres estabelecidas. Na verdade, ela pretendia convocar todos os nobres demônios do avião, mas levou as coisas a um ritmo moderado. Se ela puder convencer os 8 nobres demônios principais, convencer os outros se tornará altamente possível, se não for certo. Esses 8 se uniram contra ela durante a guerra de 10.000 anos, então eles têm inimizade suficiente entre eles, mas eles responderam ao chamado dela para uma reunião. A consciência deles apareceu dentro do local de encontro. Na verdade, eles não foram lá com seus corpos reais. Ir até o Lorde Demônio com seus corpos é pedir para ser comido. É uma tolice total, e esses demônios não querem morrer de tolice, ou a causa mais provável da morte, assassinato nas mãos do Lorde Demônio. A consciência do Lorde Demônio também é a única parte dela que chegou. Mover seu corpo real é estressante. Se houver uma razão para vir com seu corpo real, então ela virá com ele. Por exemplo, se um demônio nobre for tolo o suficiente para vir com seu corpo. O sabor do poder é ótimo. Se você não pode ficar mais forte, então o gosto de seres poderosos o substituirá bem. Algo tem que ser feito sobre o Senhor de Caos. Ele foi longe demais. Ele ultrapassou a linha de fundo do equilíbrio. Ele está praticamente matando mais de 10.000 demônios de alto escalão para promover sua agenda. Isso é absurdo. Tal perda tornará a força do plano impotente em nossa luta contra os deuses. É uma loucura e não deve ser permitido. Devemos atacá-lo com tudo o que temos. Ela continuou a reclamar e reclamar sobre a gravidade de sua situação até que foi parada por um nobre demônio. O demônio fez uma pergunta calmamente. Ele é um demônio humanoide com mais de 6 metros de altura e brilhando em luz forte. Como um demônio orgulhoso, ele odiava ser forçado a uma posição tão fraca por causa da existência do Lorde Demônio. Ele normalmente zombaria e faria comentários sarcásticos em uma reunião convocada pelo Lorde Demônio, mas hoje ele está falando sério. Uma discussão sobre a Eternos garante muito dele. É o mínimo que ele pode fazer. Qualquer coisa menos será um desserviço diante das possíveis ramificações das ações de Eternos. Capítulo 298. Uma oferta tentadora. O demônio do orgulho perguntou ao Lorde Demônio seriamente: o que você sugere que façamos contra ele? Ele está ficando no domínio dos demônios de alto escalão. Não podemos exercer nossa força lá, e ele é muito forte. Ele é muito forte.
O Lorde Demônio já tinha uma resposta, então ela respondeu imediatamente. Devemos enviar todos os demônios de alto escalão em nossas casas para lutar contra ele. Aqueles com acumulação podem bombardeá-lo com poder. Enquanto ele morrer, seus parasitas ficarão inertes. O demônio assentiu sério. Essa é uma boa sugestão. Precisamos de tempo para pensar sobre isso. A figura do Lorde Demônio na forma da doce garota inocente falou apressadamente: não temos tempo. Temos que nos apressar antes que seja tarde demais. O nobre demônio anterior fez outra pergunta: tarde demais para quem? Tarde demais para cada um de nós. Ela respondeu com convicção. Os nobres demônios sorriram com a resposta dela. Ou ela é uma boa mentirosa ou é ingênua o suficiente para acreditar no que acabou de dizer. Alguns deles não aguentaram mais e começaram a rir. Uma nobre demônio com uma voz agradável e um corpo voluptuoso de aparência mais do que agradável apontava para o Lorde Demônio enquanto ria. Seu peito generoso subia e descia enquanto ela ria. Ela disse ao Lorde Demônio: olhe para você. Veja o quão baixo você caiu. Você nem consegue mais mentir direito. Eu me pergunto por quê. O Lorde Demônio é um grande mentiroso, mas sua mentira não é crível. Estes 8 não estão comprando. Salazar, a lâmina da destruição, falou: eu sei por quê. Provavelmente é por causa daquele demônio arrogante chamado Eternos. Achei que ele era insolente e dolorido para os olhos, mas parece que eu estava certo. O Lorde Demônio também o considera insolente e dolorido para os olhos. Seus olhos doloridos estão fazendo com que ela não consiga mentir direito. A demônio assentiu. É uma pena o que os olhos doloridos podem fazer a um demônio tentando ganhar a vida honestamente no abismo. Uma verdadeira vergonha. Os outros nobres demônios começaram a rir. Alguns deles se juntaram para tirar sarro do Lorde Demônio também. O Lorde Demônio falou friamente com eles. Você não pretende erradicar esta calamidade? A demônio da luxúria respondeu. Não. Não pretendemos ajudá-lo a erradicar sua calamidade. É uma calamidade para cada um de nós. O Lorde Demônio gritou para eles. Outro demônio falou. Este parecia uma ilusão. Poder-se ver através de seu corpo, mas o que quer que eles vejam não está certo. Este nobre demônio do engano disse ao Senhor Demônio. É certo que ele é uma calamidade para você. É incerto se ele é uma calamidade para nós. Ele pode ser uma calamidade ou uma benção para nós. Mas para você, ele certamente é sua ruína. O Lorde Demônio não desistiu. Ela tentou persuadi-los de novo e de novo. Os nobres demônios a ouviram com muita atenção. Não lhes custa nada vir ouvi-la. Muito pelo contrário, é uma visão agradável vê-la tão frustrada. Eles não pretendem ajudá-la nem um pouco, mas vão pressioná-la e tentar fazê-la atacar Eternos. Lutar entre nobres demônios é um negócio complicado. Por um lado, é raro que os nobres demoníacos lutem, mas uma vez que isso acontece, aumenta rapidamente. Se um lado tem um poder de 100 e o outro lado com 10 fez algo ruim para o lado com 100. Ambos os lados preferirão resolver a questão com outros métodos além da violência. O lado superior com 100 unidades de poder não lutará contra seus inimigos que são 10 vezes mais poderosos porque se vencerem, seu poder cairá para 90 unidades. Mesmo que eles sejam os únicos a serem provocados, uma alternativa à violência é geralmente encontrada para encerrar o assunto, porque mais lutas como essa contra inimigos fracos reduzirão gradualmente o lado superior com uma unidade de força de 100 para um lado inferior de 10 unidades. Mas se uma luta acontecer, o lado superior tentará atrair outros para o seu lado para compartilhar o fardo da luta e seus benefícios. É por isso que o Lorde Demônio está tentando atrair os nobres demônios para essa luta. O Lorde Demônio espera aumentar o conflito e reduzir suas perdas. Isso geralmente funciona se houver benefícios a serem obtidos. Mas os nobres demônios não estão mordendo a isca, embora Eternos também os tenha prejudicado. Seus subordinados e gênios foram forçados a entrar na situação. Mesmo que eles já tenham começado a sofrer com o fogo cruzado entre Eternos e o Lorde Demônio, eles estão realmente ansiosos pela luta e seu resultado. O Lorde Demônio esperava isso. É por isso que ela trouxe um cartão que certamente mudará suas mentes. Ela sempre tem um plano. Mesmo que ela já planejasse abrir mão de alguns benefícios, ela teve que ser obstinada em abrir mão deles e tem que fazer o cartão valer o preço. Você não se pergunta onde ele conseguiu suas habilidades. Como um demônio de alto escalão pode fazer nobres demônios e duques demônios? Ela perguntou a eles. Sim, nós nos perguntamos. E daí? Isso não muda a realidade das coisas. É tarde demais para detê-lo agora. Alguém atendeu. A Eterno se entrincheirou no domínio de demônios de alto escalão como um tumor maligno. Removê-lo é quase impossível se eles não conseguirem alcançá-lo. Então, por que se preocupar com a forma como ele conseguiu seus poderes? Ela disse a eles. Eu acredito que tem algo a ver com aquele artefato espacial. Algo dentro dele o fortaleceu. Ele sempre foi forte demais para sua posição. Suas palavras os fizeram pensar. Eles também suspeitaram disso e chegaram a várias conclusões.
Um deles expressou tal conclusão. Você quer dizer como a autoridade de um rei demônio? Sim. Ela concordou. Não era a verdade, mas estava perto o suficiente. Vou perguntar de novo, e daí? E daí se ele tem a autoridade do rei? Ele é muito forte agora para que essa informação seja útil. A suspeita sobre a fonte de poder de Aeternos não significa nada para nobres demônios se eles não conseguirem. Eu tenho um acordo a fazer com você. Contanto que você me ajude a prender Aeternos e capturá-lo para mim, eu desistirei do meu lugar como o Lorde Demônio do 541º plano do abismo. Suas palavras silenciaram os nobres demônios zombeteiros. Eles ficaram surpresos com sua dedicação e sacrifício. Os nobres demônios precisam de benefícios se quiserem morder a isca e sua disposição de abdicar do trono do Lorde Demônio é mais do que benefícios suficientes para eles. É uma oferta tentadora e os fez começar a pensar profundamente. O Lorde Demônio observou a reação deles. Nenhum deles está falando. Se eles a recusassem, deveriam estar conversando. Eles podem recusar ou pedir mais, mas o que ela está dando é mais do que suficiente, então agora eles estão pensando nas consequências de aceitar o acordo. Eles já estão considerando a dificuldade de capturar a Eternos e como fazê-lo de forma eficiente para que não sofram muito dano que reduza suas chances de obter o trono dela depois que ela se for. Eles trouxeram o ábaco mental e estão contando as pontuações, considerando as possibilidades e fazendo previsões. Um dos nobres demônios com profundas considerações sobre a situação é Salazar. A lâmina da destruição está imersa em pensamentos. Ele gostaria de dizer não é assistir o confronto de Aeternos com o Lorde Demônio. Essa preferência dele é porque ele honestamente tem medo de Aeternos. Ele já enfrentou Aeternos 2 vezes e perdeu em ambas as ocasiões. Seu 11º comandante, Akaze, morreu para Aeternos. Mesmo que ele tenha planejado sua vingança para quando Eternos chegar ao domínio dos nobres demônios, ele desistiu por causa dos acontecimentos recentes. A Eternos não é o demônio ignorante que pensava ser. Houve inúmeros casos de demônios subestimando Eternos apenas para se arrepender e pagar por seu erro com suas vidas. O fato de que os nobres demônios mais fortes e o Lorde Demônio estão se reunindo para tramar contra ele é prova mais do que suficiente de que mexer com a Eternos levará a repercussões muito maiores. A Eternos não é um demônio que alguém possa controlar e esperar sair do conflito sem pagar um alto preço. Existe até uma grande possibilidade de não sair do conflito. Mas Salazar também quer ser o Lorde Demônio. Ele não teve filhos e os fez brigar e comer uns aos outros por diversão. Ele não está tão entediado. Salazar é um demônio ambicioso e genial. O fato de ele ter uma acumulação de nível divino é a prova de que ele obteve acumulação como um demônio de alto escalão antes de evoluir para um nobre demônio. Capítulo 299 Quem é o tolo? Salazar é um demônio primordial, um dos únicos 8 em todo o plano. É a prova do seu talento. Com esse talento vem a ambição e a sede de poder. Ele estava preparando Baal para outro nobre demônio nobre como ele, para que os dois tivessem uma chance melhor de fazer de Salazar o Lorde Demônio. Mas agora que Baal provavelmente morrerá, ele precisa procurar outra janela de oportunidade. Que janela de oportunidade pode ser maior do que a abdicação do Lorde Demônio? Você ainda vai dar as mãos a nós? Ele perguntou ao Lorde Demônio. O Lorde Demônio respondeu. Sim. Ele pensou por que não queria atacar a Eternos quando Alcazei acabou de morrer. Ele sentiu que era como jogar. Se você começar e perder alguns de seus recursos, o desejo o obriga a apostar mais e recuperar suas perdas. Você pode recuperar seus recursos ou pode perder tudo. Ele não estava disposto a apostar mais recursos apenas para matar a Eternos. Não valeu a pena. Mas isso mudou. Se há algo pelo qual ele pode perder tudo, será pela rara chance de se tornar o Lorde Demônio. Vale a pena e ele tem uma chance maior de sucesso se o Lorde Demônio entrar na aposta ao seu lado. Ele disse a todos. Eu concordo que precisamos colocar a Eternos em seu lugar. Ninguém discordou dele. Claro, eles concordaram, mas capturar a Eternos é uma tarefa difícil. Como eles iriam fazer isso? É por isso que eles estão agonizando. Se fizermos o que você diz e enviarmos demônios de alto escalão para lutar contra ele, então o que impedirá Eternos de infectá-los com sua habilidade? Alguém perguntou ao Lorde Demônio. Outro concordou. Isso é verdade. Podemos também enviar a ele mais participantes para sua seleção. O demônio respondeu, desta vez ela não estava tão segura de si. Ouvi dizer que os demônios de alto escalão não podiam se mover durante o processo de infecção. Acredito que, se eles resistirem, poderão evitar que sejam infectados. E como podemos fazê-los resistir à pressão de um duque demônio? Desta vez, o Lorde Demônio não teve uma resposta. Salazar suspirou e falou. Mesmo se pudermos fazê-los resistir, não há garantia de que funcionará. Isso tem que ser feito corretamente. Não podemos simplesmente enviar mais demônios de alto escalão para ele fazer com eles o que quiser. Mesmo nobres demônios com acumulação não estão a salvo dele, muito menos demônios de alto escalão.
Proponho que esperemos que ele chegue ao domínio dos nobres demônios. Então podemos usar todo o poder de nossa casa e de nós mesmos para capturá-lo. Foi o que ele propôs fazer no rosto contra Eternos quando Alcase morreu. Os nobres demônios concordaram. Essa é uma boa ideia. Sim, vamos fazer isso. Não houve discordância sobre seu plano. O único que não concordou é o Lorde Demônio. Perguntou-lhe Salazar. O que você acha, Senhor Demônio? Seu plano é apressado e cheio de buracos. Você apenas tem que ser paciente e você o pegará. Ela suspirou e concordou. Lutar. O demônio da luxúria falou: por que não assinamos o contrato agora? Não queremos que você mude de ideia no futuro. O Lorde Demônio conjurou um contrato com relutância. Ela prometeu abdicar do trono, desde que eles trouxessem a Eternos para ela vivo e principalmente bem. Haverá uma trégua entre todos eles e o Lorde Demônio durante este período que durará até que o Lorde Demônio abdique ou por 1000 anos. Se a Eternos não for capturado em 1000 anos, o contrato será anulado e aberto para renovação. Se a Eternos for capturado, ele não deve ser adulterado, interrogado ou questionado sobre sua fonte de força. Todas as posses encontradas em Eternos devem ser entregues ao Lorde Demônio. Ele deve ser levado ao Lorde Demônio imediatamente após ser capturado. Não é obrigatório colocar tudo em risco para capturá-lo, mas eles não devem ajudar Eternos de forma alguma ou impedir que o Lorde Demônio e suas forças o peguem de qualquer forma. Os nobres demônios examinaram o contrato e fizeram algumas mudanças. Eles fizeram isso para que o Lorde Demônio tivesse que abdicar mesmo que ela conseguisse obter a Eternos de outra maneira ou por conta própria. Ela também não deve interferir no processo de seleção após abdicar e deve deixar o avião imediatamente. O Lorde Demônio ficou infeliz durante todo o processo de elaboração do contrato e assinatura. Ela perguntou a eles várias vezes se não havia realmente nada que eles pudessem fazer contra Eternos imediatamente, em vez de esperar. Os 8 nobres demônios a aplacaram e a quasiram a ver a necessidade do contrato e assiná-lo. Todos os 8 nobres demônios e o único Lorde Demônio assinaram o contrato. Depois que terminaram a assinatura, eles debateram sobre mais coisas, como se deveriam informar os outros nobres demônios ou não. Eles finalmente concordaram em informá-los e adicioná-los ao esforço para capturar a Eternos. Eles não querem que os outros nobres demônios saibam que o assento do Lorde Demônio ficará disponível em breve, então eles não começarão a planejar, mas esses 8 também querem minimizar sua perda e impedir que os outros se alinhem a Eternos consciente ou inconscientemente. Eles podem se encolher se a Eternos pedir a eles para ajudá-los se eles não souberem que as famílias nobres estabelecidas e o Lorde Demônio estão contra Eternos. A reunião se dispersou com uma nota feliz. Os 8 principais nobres demônios ficaram felizes com a forma como a reunião terminou. Eles ficarão surpresos ao saber que o demônio mais feliz acabou sendo o Lorde Demônio. Ela estava sorrindo para si mesma enquanto pensava sobre como foi a reunião. Se ela se ofereceu para abdicar sem um motivo concreto, eles suspeitarão de seus motivos. Porque o Lorde Demônio desistiria de seu trono apenas para que um demônio à revista não conseguisse seu trono? Não fará sentido. Mas ela os fez inventar um bom motivo para ela. A Eternos tem algo ligado a um rei demônio e é o suficiente para tentá-la desistir de seu trono. Parece um motivo razoável. É também um motivo que está além deles. Se eles não podem se tornar o Lorde Demônio, então não há razão para competir com o Lorde Demônio por uma oportunidade que pode torná-la um rei demônio. Se eles não tivessem essa suposição mental, então eles poderiam pensar que têm uma chance de qualquer coisa que Eternos tenha. A verdade é que eles têm uma chance, mas não precisam saber disso. Então eles também apresentaram um plano melhor para obter a Eternos para ela, já que seu plano era apressado e cheio de buracos. O plano dela é apressado e cheio de buracos. Sim. E se o plano dela for fazer com que os nobres demônios se juntem a ela na guerra contra Eternos assim que ele chegar ao domínio dos nobres demônios? Seu plano será apressado, mas certamente não cheio de buracos. Seu plano será precipitado porque ela apenas pensou nisso. Seu plano inicial era travar uma guerra contra os nobres demônios enquanto ela tentava prender a Eternos assim que ele alcançasse o domínio dos nobres demônios. Esse plano é porque os nobres demônios perceberão as características únicas de Eternos e toda a extensão da oportunidade que ele representa quando entra em seu domínio. Nenhum deles conheceu a Eternos porque não pode deixar seu domínio e, portanto, não experimentou o desejo de sua marca de pecado por ele. Isso mudará quando Eternos se aventurar em seu domínio. Eles poderão fazer contato total com ele, inspecioná-lo e perceber a situação. Então eles vão lutar com ela por ele, daí a guerra. Mas agora, eles vão lutar com ele por ela e tudo o que ela tem que desistir é algo que ela não precisaria se conseguisse o que queria. Ela já não precisa mais do poço de energia depois de atualizar seu estado de existência para o nível meio divino usando a divindade. Ela apenas foi egoísta e não quis abrir mão do poder. Sua consciência desapareceu depois de dizer uma última coisa. Quanto mais espertos eles pensam que são, mais fácil é enganar.
Uma boa maneira de enganar as pessoas é reter informações, deixá-las fazer suposições com base em informações incompletas e depois propor um plano absurdo. Eles irão corrigi-lo com base em sua suposição incorreta, enquanto pensam que estão certos e que você é um tolo precipitado. Ela fez isso com a Eternos também. Ela deu a ele informações incompletas. Ele presumiu que ela não queria que ele morresse nas mãos de outra pessoa e que ela mesma gostaria de comê-lo para não mirar em sua vida ou colocá-lo em perigo. Ele esperava que ela o pressionasse no máximo e não o emboscasse. Ele estava errado. Capítulo 300 Sair ou evoluir. Ele também assumiu que, como uma ameaça estava chegando a ele, ela queria conseguir duas coisas ao mesmo tempo, preservando-o e fazendo com que ele lhe devesse, mas ela havia feito um plano apressado e cheio de falhas para alcançá-lo. Ele estava certo sobre quase todas as suposições, exceto aquela em que ela fez um plano apressado e cheio de falhas. Ele não tinha informações suficientes, então fez suposições incorretas e caiu na emboscada dela. Ela contou a ele sobre o ataque antes que acontecesse, para que ele caísse em sua emboscada e fosse pensado. Funcionou em Eternos pela segunda vez. Ela fez algo e ele assumiu que ela matou todos os seus subordinados para impedi-lo de chegar até eles. Foi uma suposição errada porque ela não matou todos os seus subordinados e o fez para impedi-lo de chegar a um de seus subordinados. É assim que se engana pessoas inteligentes que confiam em sua inteligência. Oculte informações, faça-se de tolo e eles cairão em uma armadilha de cabeça erguida. Os nobres demônios não tinham informações suficientes, mas eles agiram como Eternos quando ele a desconsiderou. Assim como Eternos, eles obterão todas as informações assim que o conhecerem. Mas será tarde demais. Eles serão forçados por seus contratos a capturá-lo para ela ou apenas assistir e não fazer nada enquanto ela o captura. A Eternos tornou-se muito forte para enfrentá-lo e os outros nobres demônios juntos. Dessa forma, ela eliminou todas as distrações e poderá se concentrar em Eternos. Os nobres demônios queriam que Eternos e ela lutassem, mas eles não sabem o que estarão perdendo por não se juntarem à luta. Agora eu tenho ele com certeza. Eu só preciso esperar. Ela disse para si mesma. Seu corpo gigante dentro do poço de energia recuperou o apetite por causa de seu bom humor. Ela ficou tão feliz que decidiu brincar com os demônios que ela vai comer. Quando ela está de mau humor, ela tortura e come prisioneiros. Mas ela está de bom humor, ela vai brincar com eles antes de comê-los. A alimentação é constante porque ela é um demônio da gula. A outra coisa é apenas ela ser uma entidade maligna, um demônio. De volta ao Eternos. O Lorde Demônio não é o único atualmente feliz. Algo inesperado havia acontecido. A luta tornou-se caótica por causa do início do desespero. É uma coisa boa porque a luta terminará mais rápido assim. Demônios de alto escalão com acumulação podem durar de uma semana a alguns meses, dependendo de seu estoque de capacitação. Os outros sem acumulação, por outro lado, não duram um dia. Está causando desespero. A excelência é exibida principalmente quando há uma ameaça definitiva à vida. Ele disse maravilhado, mas este está além de mim. Os sem acumulação podem se sentir enfraquecidos. Eles não estavam regenerando saúde e resistência o mais rápido que podiam. Sua energia pecaminosa e mana ainda não estão sendo sugadas, mas seu armazenamento máximo está diminuindo por causa do que está acontecendo com eles. Eles estão em desvantagem quanto mais o tempo passa por causa de sua falta de acumulação. Algo tem que ser feito ou eles morrerão em breve. Você esperaria que este grupo fosse o mais desesperado na luta, mas não é. O grupo mais desesperado são os gênios com acumulação. Sua saúde e resistência estão se regenerando bem. A energia do pecado e a mana em seus corpos estão funcionando da maneira que deveriam. Eles estão praticamente bem se não fosse pela acumulação cada vez menor. É essa pequena anomalia que os leva ao desespero. Esses gênios sabem que se você ficar sem acumulação, você se torna nada. Alguém com 100 unidades de acumulação hesitará em atacar alguém com apenas 1 unidade. Mas alguém com acumulação zero não é uma ameaça para ninguém. Para não cair e se tornar ameaça zero, algo deve ser feito para salvar sua acumulação. Eles fizeram alguns cálculos rápidos e decidiram que era mais eficiente usar seu estoque para matar oponentes e resolver seus parasitas do que tentar salvá-lo. Ele se esgotará de qualquer maneira, independentemente do que eles façam. A única diferença é por quanto. A luta tornou-se turbulenta por causa do desespero deles. Os gênios com acumulação se fortalecerão por um breve período com estado de existência aprimorado, então eles criarão ataques dentro dessa janela de capacitação. Os ataques podem ser físicos, mágicos ou espirituais, mas eles se tornaram muito mais mortais para um demônio de alto escalão devido ao aumento de sua classificação de poder. O fervor deles está deixando Eternos feliz. Alguns tiveram sorte de precisar matar apenas alguns, enquanto outros precisavam matar muito. De qualquer forma, muitos gênios mataram o suficiente para que seus parasitas fossem resolvidos em menos de 10 minutos de luta. Os parasitas em seu corpo combinaram com os externos como a Eternos disse que fariam.
A combinação deles resultou na formação de uma centelha do caos que flutuou para fora de seus corpos. Eles trouxeram a centelha do caos para Eternos. Eram cerca de 17 deles. Eles voaram para o céu como um grupo e ficaram a uma curta distância de Infernox, que tinha Eternos na palma da mão. Ele bateu palmas e disse: Muito bem. Você mostrou sua excelência. Então ele apontou para a centelha do caos. Isso é fruto do seu trabalho. É uma oportunidade de alcançar a grandeza e ir além do seu estado de existência. A escolha é sua. Você pode escolher evoluir e continuar as provações até atingir a força de um duque demônio ou você pode sair. Eu prometo deixar você sair ileso. Demônios de alto escalão são resistentes aos paragitas e, como os paragitas não se fundiram com sua existência, eles não podem ser forçados a evoluir. Se quiserem evoluir, terão que jurar fidelidade a ele. Sua habilidade quebrará qualquer outro juramento de lealdade que eles tenham porque o dele é mais poderoso do que outros juramentos. Jurar fidelidade não é algo que demônios de alto escalão gostem de fazer. Os melhores demônios de alto escalão encarregados de fortalezas não querem fazer isso e os gênios com acumulação certamente não farão isso por uma chance de se tornar um nobre demônio. Mas tudo muda quando surge a chance de se tornar um duque demônio. Essa é uma chance única de uma vida. Se ele dissesse que poderia criar duques demônios, ninguém acreditaria nele porque o próprio Lorde Demônio não pode. É melhor mostrar a eles do que ele é capaz. É por isso que ele encenou o show para eles. Eles assistiram ao primeiro show e viram como 1000 demônios de nível médio se tornaram um duque demônio. A Eternos disse a eles o que fazer para resolver a infecção. Eles podem ver e dizer que sua acumulação parou de diminuir assim que a centelha do caos se formou. Eles têm todos os motivos para acreditar nele. A alternativa é que ele está mentindo e não permitirá que eles saiam. Ele também pode estar mentindo sobre a cura da infecção. Pode estar apenas inativo e se tornará ativo em breve ou sob o comando de Eternos. Eles gostariam de descobrir. Tudo o que eles precisam fazer é desistir da oportunidade de se tornar um duque demônio, uma oportunidade pela qual eles lutaram. E mesmo que tenham permissão para sair, o que vem a seguir? Voltarei para meu pai e me tornarei seu lacaio novamente. Bael se perguntou. Seu pai é um gênio e ele procurou criar outro igual a ele. Havia mais de 8 nobres demônios com acumulação de nível divino no passado, mas o resto morreu durante a última guerra 10.000 anos atrás. A competição entre esses 8 é alta e a falta de cooperação, pois são concorrentes diretos entre si. É por isso que Salazar tentou criar um aliado confiável. Salazar conseguiu criar um ajudante, mas a ajuda não está sendo oferecida voluntariamente. Salazar nunca foi um bom pai, então por que Baal se oferecerá para ajudá-lo? Salazar ofereceu-lhe uma escolha igual a esta no dia em que adquiriu a acumulação. Ou ele serve ou morre. Baio fez o juramento de fidelidade a Salazar e também assinou um contrato para fazer tudo ao seu alcance para ajudar Salazar a se tornar um Lorde Demônio. Salazar nem tentou fingir que confiava no filho. Optou por adquirir o seguro da melhor forma possível, através de um contrato feito pela vontade do abismo. O acordo é não traí-lo e fazer tudo ao meu alcance para ajudá-lo a se tornar um Lorde Demônio. Se devo ajudá-lo, preciso de poder. Baal pensou consigo mesmo. Eu também posso fazê-lo vir e jurar lealdade a Eternos. Posso usar a força também, pois está de acordo com o contrato. Então ele disse a Eternos: Eu aceito. A Eternos acenou para ele. Bom. Agora volte para o chão e evolua. Ninguém vai te incomodar. Olá. Essa novel foi tirada de Novelpin.